Vamos lá em João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim, na minha versão aqui. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ou mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: Então, alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão. Alguns manuscritos dizem: outro vestirá e o levará aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? E Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Só até aqui. Irmãos, acho que a maioria de vocês sabem, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Assim como Jesus previu que ele negaria. E após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu aos seus discípulos. E essa leitura aqui, que a gente acabou de fazer, Jesus ele restaura o ministério de Pedro. E aparentemente nós vemos aqui que Pedro, ele tinha abandonado aquilo que Jesus tinha para ele. Aí Jesus falou: a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ele já tinha voltado a ser um pescador. E nesse reencontro, nós vemos aqui que Jesus fala para ele, dá uma missão para ele. Ele recebeu uma missão: a partir de agora você vai cuidar das minhas ovelhas. E Pedro também, ele recebeu aqui uma notícia de que agora ele não seria mais movido pelas próprias vontades dele, mas que sim, ele teria que fazer a vontade do Senhor para a vida dele, e que as coisas também não seriam tão fáceis para ele. E que essa entrega que ele teria que ter para Deus seria uma entrega até mesmo de morte. Uma super entrega. Então, mesmo após ele ter recebido tanta coisa do Senhor aqui numa conversa tão curta, né, o perdão do Senhor, uma missão, ele falou que ele teria alguém que iria com ele, que iria conduzi-lo. Ele se preocupou com o ministério do irmão dele, de João. E por isso, ele recebeu essa resposta de Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Então Jesus falou para ele aqui em outras palavras: você tem coisas muito mais importantes para se importar agora. Você acabou de receber tanta coisa de Deus. E por que você está se importando tanto com aquilo que não é seu? Olhe um pouco para você, olhe para a sua vida. E quantas vezes, irmãos, nós deixamos, assim como Pedro, de olhar para nós mesmos, de olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Deus está dando tanta coisa, fazendo tanta coisa, e a gente está preocupado, às vezes, com coisas que estão fora disso. Fora daquilo que Deus tem depositado na nossa vida, daquilo que Deus espera de nós.
A gente está preocupado com tanta gente, é tanta situação, circunstância, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é tanta luta, é luta para tudo que é área de dificuldade. E isso impede da gente enxergar aquilo que Deus está fazendo nesse momento da nossa vida. Se você olhar para a sua vida agora, eu tenho certeza que você vai ver Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural, em coisas que você talvez nem dê tanto valor, mas que Deus tem feito todos os dias. E não sei se vocês repararam, talvez, quem já fez essa leitura da Bíblia, talvez você tenha reparado que existe um Pedro antes desse capítulo 21 e um Pedro depois. Porque esse encontro aqui, ele marcou a vida de Pedro. Sabe? Então a gente vê aqui um Pedro que antes ele tinha negado Jesus diante de uma criada. E depois a gente vê um Pedro que é mesmo aprisionado, com uma sentença de morte sobre a vida dele, ele está dormindo. Ele mudou. E essa transformação, ela não foi algo porque Pedro ele era especial. Ou porque Pedro ele tinha uma super força sobre a vida dele. Mas sim por conta da graça transformadora de Jesus que agia sobre a vida dele. Que o ajudou, que ele entendeu. Não era porque ele merecia ou que ele era merecedor de uma segunda e uma terceira chance. Mas sim porque Jesus, ele o perdoou, o restaurou e o enviou. Ele teve contato, ele aceitou essa graça do Senhor Jesus sobre a vida dele. E não é porque Pedro, depois disso, ele se tornou alguém perfeito. Se você vai acompanhando a história ali, você vê que anos depois, quando eles estavam lá em Antioquia, pregando, ele foi confrontado por Paulo ali, porque ele estava com medo da opinião dos judeus sobre aquela pregação, e isso ele começou a se afastar dos cristãos gentios naquela época. E ele tomou uma correção ali de Paulo, e ele teve que mais uma vez mudar, entrar na rota daquilo que Deus tinha para ele. Então isso aqui é um retrato da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Cristo. Que ela não vai ser uma caminhada, aquela, tipo, decolar igual um foguete a vida inteira. Em alguns momentos a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que se levantar de novo e continuar. Mas a diferença está quando a gente entende que a gente precisa se levantar, cair, se levantar, entender que nós temos um Deus que Ele pode nos levantar. Mas é certo, gente, que Pedro, ele já não era o mesmo depois desse encontro que nós lemos aqui. Ele caía, ele se levantava, ele estava mais sensível à correção que Deus estava fazendo na vida dele, a rota que Deus tinha para a vida dele. Então, o que mais importava para Pedro era agradar a Deus. E por isso, gente, que nessa noite Deus ele nos chama a exatamente isso, a se importar com a vontade de Deus na nossa vida. E isso não vai ser fácil. Vai exigir de nós posicionamento, deixar algumas coisas para trás, sabe? Mas entender que existem coisas que são importantes, que Deus ele tem chamado para a gente olhar e prestar mais atenção nelas, que o nosso coração esteja mais fixado nelas. E é exatamente sobre isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. O tema da pregação de hoje é a pergunta que Jesus fez para Pedro. O que lhe importa? O que realmente te importa? O que Pedro ele fez com essa palavra? Ele colocou em prática. As atitudes de Pedro, após essa palavra, mostram que ele realmente entendeu aquilo que era importante para a vida dele. Ele colocou em prática cada uma dessas coisas. E hoje a gente vai aqui passear diante de alguns desses momentos ao qual Pedro ele entendeu que era mais importante do que qualquer coisa fazer a vontade de Deus, que era o que realmente importava. Então eu queria ler um texto com vocês, o primeiro que eu queria ler com vocês, fica lá em Atos 1, assim que ele já começou em Atos 1, versículo 15. Atos 1, versículo 15, quando diz assim, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas,
que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pode passar. Acho que tem mais, gente. Foi só até aí? Portanto, eu vou ler o versículo 21 aqui. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Esse é o versículo 21. Esse texto aqui, gente, me chamou muita atenção. Porque esse aqui foi uma das primeiras atitudes que Pedro teve depois da restauração dele, que era tomar uma decisão importante. Ele apareceu aqui tendo que escolher um apóstolo, porque Judas ele tinha traído Jesus, e ali ele se enforcou, e Pedro se levantou para escolher um outro apóstolo. E essa decisão era importante, Pedro ele tinha que tomar essa decisão. E eu fiquei pensando o quanto que essa decisão também tinha relação com o coração de Pedro. Porque Judas, ele traiu Jesus, diretamente Jesus. Mas indiretamente, todos aqueles apóstolos estavam ali, aqueles discípulos caminhando com Jesus. E ele também, provavelmente, foi traído também. Ele também foi traído. E Pedro, gente, o que eu achei muito interessante aqui, é que Pedro, ele poderia ali, de repente, criar um bloqueio, ficar remoendo aquilo, ficar, meu Deus, e agora? Um novo começo, mais uma escolha. Mas ele não, ele simplesmente, a palavra diz que ele se levantou e seguiu em frente para fazer aquilo que tinha que ser feito. E eles foram lá e escolheram Matias como um novo apóstolo. E, gente, e por que eu trouxe isso? Porque às vezes a gente fica se importando muito. Sabe aquela pequena coisa que parece que é uma pedra, que ela fica no nosso caminho? E parece que a gente sempre traz ela lá de trás para ser um empecilho da gente fazer qualquer coisa na nossa vida. E a gente fica trazendo aquilo para o presente. E não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: o que Deus tem para mim hoje? O que Deus quer fazer agora? Para que eu preciso me levantar? Qual é a decisão importante que eu preciso tomar agora para me se encaixar na vontade de Deus? Doeu no passado, machucou, marcou, mas não tem mais relação com aquilo que Deus está querendo fazer agora. E por que a gente tem que ficar trazendo? E por que essa pedra ela tem que ficar no meio do nosso caminho? Sabe, veja qual que é essa pedra, veja qual o empecilho que você tem trazido para a sua vida, que tem sido um empecilho de você fazer aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que Deus tem para agora, e que você tem sempre que te chamar lá de trás, para o presente, e não faz mais parte do teu presente. Ficou lá atrás. Deus quer fazer algo novo, Deus quer escolher algo novo através da sua vida. Deus quer escrever um novo caminho através da sua vida. Então, é hora da gente se levantar e tomar essa decisão de mudança. Mudar para a gente viver esse cenário que Deus tem para a gente. Não importa o que Judas causou. Não importa o que Judas causou. Deus tem um novo Matias para a gente escolher agora. Amém? Depois, lá em Atos 2... versículo 13 e 14, quando fala aqui uma parte da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Quando diz assim: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se, mais uma vez Pedro se levantou, com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Então, gente, no dia de Pentecostes aqui que a gente acabou de ler, Deus estava ali derramando o Espírito Santo. E alguns que estavam ali estavam simplesmente zombando daquele momento. Estavam ali escarnecendo daquele momento. Desprezavam o que o Espírito Santo estava fazendo ali. Mas Pedro, a atitude de Pedro aqui me chamou a atenção, porque ele não ficou ali perdendo tempo com os zombadores. Ele não perdeu tempo, ele simplesmente se levantou e falou: gente, vamos fazer o que é importante. O que importa agora? É pregar o Evangelho.
O que importa agora é eu fazer a vontade de Deus. Eu não vou ficar aqui discutindo com quem não quer saber daquilo que realmente é verdade. Então aqui a gente vê mais uma vez a ação do Espírito Santo agindo na vida de Pedro. Porque aquele mesmo Pedro que tem esse histórico de impulsividade, de ter negado Jesus, ele se levanta com ousadia para continuar pregando e fazer aquilo que Deus queria da vida dele. E a gente, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos passar exatamente por isso aqui. As pessoas não vão entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. As pessoas não vão entender. Elas vão falar, elas vão zombar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por mais verdadeiro que seja, elas não vão acreditar. E Deus, nessa hora que Deus, Ele nos chama para que a gente se importe com o que Ele tem falado sobre nós. Qual é a voz que você tem escolhido ouvir? A voz de Deus ou a voz das distrações? Sabe, quantas vezes, gente, a gente faz o mesmo? Sabe, às vezes não é uma perseguição. Não é uma perseguição que nos paralisa. Não é uma super guerra que nós estamos vivendo na nossa vida. Mas às vezes é aquele comentário, é aquela fofoquinha que fizeram, é aquela crítica, é aquela ironia que fizeram com você, é aquela coisa pequena, aquele julgamento que tira o seu foco. E aí, por conta dessa palavra, você deixa de servir a Deus, você diminui o seu ritmo na presença de Deus, você deixa de obedecer a Deus, porque está preocupado com aquilo que alguém falou. Não é, gente? Não é sempre um comentário? Não é sempre algo mínimo que atrapalha a gente? E a verdade, gente, é que sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Se você fizer muito, estiver fazendo, você é um exagerado. Se você fizer pouco, você é um omisso. Você vai estar sempre tendo um motivo para alguém falar, você nunca vai agradar ninguém, e você nunca vai chegar lá se você ficar tentando agradar as pessoas. Então preocupe-se menos com aquilo que dizem ao teu respeito e aquilo que Deus espera de você. O que Deus tem esperado de você? O que Deus tem falado sobre você? Sabe, isso aqui não parou aqui em Pentecoste. Pouco tempo depois, não foi mais só uma zombaria, mas essa zombaria se tornou uma perseguição. O que antes era só palavras, se tornou uma prisão. E é o que a gente vê aqui, em Atos 4, do 1 ao 3. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram numa prisão até o dia seguinte. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esses mesmos homens que um dia fugiram de medo, eles estavam aqui firmes diante das autoridades, porque mesmo na prisão não mudaram o posicionamento deles. Isso aqui vale muito pra gente. Porque, gente, servir Jesus, cara, é coisa séria. A gente não muda de direção por qualquer coisa. A gente segue Ele de verdade. Não vai ser palavra, não vai ser prisão. Não vai ser aquilo que vier contra. Sabe, talvez você tenha dentro de você algo queimando no seu coração, algo que Deus ele tem colocado dentro de você, que é para você fazer, que é para você se levantar, que está na hora de você fazer, que você precisa se levantar para fazer, e você tem se intimidado por conta do que alguém falou, porque algo que está acontecendo. E é mais importante que você cumpra aquilo que Deus tem te chamado. O como vai ser da sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que tem a última palavra. Quantas vezes nós deixamos de ser aquilo que Deus ele tem nos chamado para ser,
ou fazer por medo. E Deus está nos chamando para nos posicionar. Entender que o que vale é a palavra dele na nossa vida. E aqui a gente percebe uma transformação na vida de Pedro. Sabe, que esse mesmo Pedro que negou Jesus pela opinião de uma criada, por medo, né, de uma opinião de uma criada, foi o mesmo Pedro que agora enfrenta uma multidão, enfrenta uma prisão, um sinédrio, e continua pregando o evangelho. E isso aqui, gente, não tem a ver com a coragem de Pedro. Não é porque Pedro agora ele era um super-herói, ou porque agora ele tinha algo diferente na vida dele, que não fosse a presença de Deus. Mas sim, meu Deus, irmãos, porque ele parou de se importar com outras vozes que não era a voz de Deus. Ele nessa hora aqui, ele parou de se importar com qualquer coisa. Ele só olhou para o siga-me. Ele só se importou com aquilo que Jesus tinha falado para ele. Siga-me. Então a voz de Cristo passou a valer mais para Pedro do que a voz das pessoas. Então, enquanto a opinião das pessoas e as prisões ameaçam a nossa vida e diz para nós, pare, que você tem que parar, a voz de Deus vai dizer para você, siga-me. Continua me seguindo. Essa é a voz de Deus. Mas a gente precisa escolher, gente. Escolher quais vozes nós estamos ouvindo. As autoridades, das pessoas, do medo ou a voz de Jesus. Está na hora da gente escolher a voz correta. Essa foi a grande mudança na vida de Pedro. Ele começou a escutar a voz certa. E não se moveu mais movido pela aprovação de pessoas, mas pela aprovação de Deus. Então acaba, gente, que sempre vai ser uma questão de escolha. Se você escolher agradar as pessoas, provavelmente você vai desagradar a Deus. E se você viver tentando agradar todo mundo e deixando de agradar a Deus, você vai estar no caminho errado. Porque a opinião das pessoas e a prisão e aquilo que vier para nos paralisar não pode ser maior do que a voz de Deus nos nossos ouvidos, na condução do nosso caminho. Depois, lá em Atos 3, uma passagem bem conhecida também. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. A gente vê aqui que Pedro, ele encontrou um homem que esperava receber dinheiro. Esse homem estava esperando receber dinheiro. E humanamente Pedro, ele não tinha aquilo que ele pediu. Aquilo que ele pediu era o que faltava para Pedro. Poderia estar faltando naquele momento. E ele poderia ter ido embora frustrado. Hoje eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho o que você está pedindo. Você quer dinheiro? Eu não tenho. Mas, gente, ele entendeu que Deus ele não ia responsabilizar ele pelo aquilo que ele não tinha. Mas sim por aquilo que ele já tinha recebido. Pedro ele já sabia do poder de Deus, ele sabia o poder que estava sobre a vida dele. E aquele milagre ali começou a acontecer quando Pedro parou de olhar para a falta dele e entendeu que o poder de Deus era suficiente sobre a vida dele. Então Pedro ele já tinha aprendido a não viver por aquilo que faltava, mas sim pelo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. Ele já tinha tido experiência com Jesus, já tinha caminhado com Jesus. E por isso a resposta dele foi, aquilo que eu tenho, eu te dou. Ele falou para aquele paralítico. Ele deixou de olhar para aquilo que faltava e passou a olhar para aquilo que Deus já tinha dado a ele. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos na verdade o contrário de Pedro na nossa vida. A gente dá sempre aquela desculpa assim, quando eu tiver mais dinheiro eu ajudo, quando eu tiver mais tempo eu sirvo, quando eu tiver mais preparado eu começo. Tem sempre o quando eu souber mais, quando a minha vida melhorar.
E a pergunta de Deus hoje para nós é: mas e o que você já tem? O que você já tem? E aquilo que você tem é o que Deus vai usar para fazer aquilo que Ele precisa fazer. Não é aquilo que você acha que você vai poder ter um dia, ou aquilo que você espera ter tudo. Aquilo que Deus te deu hoje é aquilo que Ele espera que você use para você começar. E está na hora da gente aprender a começar com aquilo que Deus Ele já tem colocado na nossa mão. E talvez você esteja aí fazendo planos futuros de quando eu ter, quando eu puder. E você sabe que você tem coisas sim na sua vida que você pode usar hoje, que você pode entregar hoje. É nesse pouco que Deus Ele quer te usar. Então Pedro antes ele acreditava que ele precisava provar alguma coisa para Deus, mas aqui ele entendeu que ele poderia oferecer aquilo que ele já tinha recebido de Cristo. Sabe, gente, quando a palavra diz para a gente que a gente tem que ser fiel no pouco, não é isso que a palavra diz? Para ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então não basta a gente dizer que Cristo é suficiente. A gente sempre fala, né? Cristo é suficiente, Ele é suficiente. Ok, Ele é suficiente. Mas e o pouco que Ele tem colocado na nossa vida para a gente usar? Para a gente entregar? E a gente fica esperando um cenário perfeito. Então comece a partir de hoje com aquilo que você já tem. Então eu quero que você reflita o que você tem nas suas mãos. O que é aquilo que você tem hoje na sua vida que você pode oferecer para alguém? Olhe para o que você tem, não olhe para aquilo que está faltando, mas sim para aquilo que você pode oferecer. Então seja fiel nesse pouco, entendendo que Cristo também é o suficiente. E aí depois eu quero chamar vocês para a gente ler em Atos 12, do 4 ao 8. Que aqui é um dos textos que eu mais achei assim bem interessante sobre Pedro, porque é praticamente o avesso de tudo aquilo que ele sempre foi. Que diz assim, depois de prendê-lo, lançou-lo no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada, um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram e dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Aqui a gente vê, gente, Pedro preso, acorrentado, guardado por 16 soldados. E no dia seguinte ele seria levado a ser condenado pela morte. E nós vemos aqui que não havia nada que ele poderia fazer para sair dali. Não havia nada. E Pedro estava dormindo. Como que alguém, sabendo que amanhã pode morrer, ficaria dormindo? Como você conseguiria? Você conseguiria fechar seus olhos e dormir em paz, sabendo que você está numa prisão, que você está ali escoltado e que amanhã vai ser seu julgamento e que você vai morrer? Eu não ia conseguir dormir, gente, porque é desesperador. E quando nós lemos esse texto, o maior milagre desse texto aqui, né, que chama mais a atenção da gente, são os anjos abrindo as portas da prisão. Mas o sono aqui de Pedro é muito mais importante para nós, porque aqui revela o
o que ele tinha aprendido, que era a confiar e a descansar totalmente em Deus. Saber que Deus ele tinha o controle da vida dele. E que não importa o que viesse a acontecer, Deus estava no controle. E isso, gente, é bem diferente do Pedro que a gente conhece dos evangelhos. Que a gente vê muito crente por aí, que às vezes para justificar, né, um jeito impulsivo e colérico, falar que é Pedro. Não sei se você já ouviu. Aquele Pedro que queria resolver tudo. Esse Pedro aqui, ele mudou. Mas Pedro, ele tinha esse comportamento. Quem era Pedro? Pedro era aquele que quando Jesus falou da cruz, ele falou, não. Ele tentou impedir a cruz. Quando prenderam Jesus, ele tirou a espada. Sabe, ele era assim. Quando Jesus disse que ele negaria, ele falou, não, você está errado, eu não vou te negar. Esse era o jeito de Pedro. Era como a maneira que Pedro ele se comportava. E aqui, gente, a gente entende que ele mudou completamente, ele descansou. Sabe, ele sempre precisava fazer alguma coisa, ele tinha um jeito para tudo, ele queria controlar a situação. Ele tinha saída para tudo. Mas agora a gente vê aqui um Pedro completamente diferente. Ele não está desesperado. Ele não está ali tentando planejar uma fuga. Ele não está ali negociando com os soldados. Aí, vocês vão me soltar? Não. Ele está totalmente descansando na vontade de Deus. Ele aprendeu a descansar. Ele começou a entender quem era esse Deus. E hoje, gente, a gente precisa de uma vez por todas aprender a descansar no nosso Deus. Saber que Ele tem o controle mesmo quando tudo aparentemente está ao contrário. Mesmo se você estiver aprisionado, mesmo se você estiver sem saída, mesmo se você estiver com uma sentença de morte sobre a sua vida, aprenda a descansar em Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Porque quantas vezes a gente fica assim, igual Pedro, tentando controlar tudo. Eu tenho que controlar meu trabalho, tenho que controlar meu casamento, tenho que controlar minha vida, tenho que controlar minha empresa, tenho que controlar tudo. O tempo. Controlar as coisas que me cercam. E o que importa para Deus é que a gente descanse nele. Que a gente entenda de uma vez por todas que Ele está no controle da nossa vida. Que Ele tem o controle. Sabe? O controle absoluto da nossa vida nunca foi nossa missão. Me mostra na Bíblia aí, algum versículo, alguma palavra, Deus falando para você, eu quero que você controle tudo, tome conta de tudo da sua vida, você é o dono da tua vida. Não tem. Todas as vezes que Deus fala para a gente, ó, você já perdeu a sua vida. Por mais que você se preocupe com o teu dia de amanhã, você não pode fazer nada por Ele. Porque Ele quer que a gente aprenda a descansar nele. Porque nós temos só uma missão, que é seguir. É seguir a Ele. E o resto, Ele controla. Ele nos ensina a como levar a nossa vida. Sabe, então não importa o quanto a gente se preocupe, o quanto a gente queira controlar as coisas, nós não vamos conseguir. Sabe, a gente tem que tirar essa síndrome da nossa vida, de achar que a gente pode alguma coisa. Sabe, a soberba pegando o coração do ser humano, muita gente sentindo melhor do que os outros, quando na verdade a gente não é nada. A gente está na hora da gente se colocar nessa posição de dependência do Senhor, descansar nele. Nós devemos nos importar mesmo de seguir Jesus, gente. O que Jesus ele confiou a você? O que Jesus falou que espera de você? Você tem olhado para isso? Você tem se importado com isso?
Ou você tem se importado com qualquer outra coisa que não é aquilo que Jesus ele tem falado que é para você cuidar? O que lhe importa? Então a gente vê que depois, gente, dessa conversa, Pedro, ele começou a viver a vida diferente. Sabe? Os probleminhas lá do passado não valiam mais a pena ele se preocupar. A opinião das pessoas, a prisão, aquilo que lhe faltava, aquilo que ele não conseguia controlar, tinha ficado para trás. Tudo isso porque ficou menos importante para ele diante de uma frase. O que lhe importa, siga-me. E o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus, gente, é primeiro de tudo me importar menos comigo. Eu tenho que aprender a me importar menos comigo. Deixar o meu eu morrer. Deixar o meu passado para trás, meu pecado, abandonar o meu pecado. Obedecer a palavra de Deus, me importar com alguém. Sabe? Com esse mundo padecendo ao nosso redor. Como é que você tem olhado para esse mundo? É tudo normal? Ou isso te causa um desconforto dentro de você? Sabe, é isso mesmo, não. Sabe, isso precisa incomodar a gente. Nós somos luz nesse mundo. Abandonar a nossa vida para viver a vida dele em nós. E talvez você esteja nessa hora fazendo essa pergunta: o que realmente importa para mim? Será que é o meu passado? Será que esse meu passado ele continua se importando tanto? Se Deus ele tem algo para fazer agora na sua vida. Agarra essa chance de agora, do presente. O presente, ele é o nosso maior presente. A opinião das pessoas, as coisas, dificuldades dessa vida, são elas. Aquilo que você não tem, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ou você tem o medo de perder o controle. Mas você não precisa ter o controle. Jesus está no controle. Jesus, ele também quer restaurar a sua vida. Ele quer te dar também mais uma chance. Jesus, ele também quer mudar a sua vida. Jesus, ele quer, assim como ele fez com Pedro, dar uma chance, mas quem tem que agarrar essa chance é você. Somos nós. Deus, ele está o tempo inteiro soprando para nós. Sabe? Eu tenho algo para você diferente na minha presença. A minha palavra te dá essa rota. Está sempre mostrando o caminho para a gente. E a gente tem preferido escutar tantas outras coisas. Sempre o contrário. Quando na verdade a gente precisa escolher ouvir essa voz. E a gente às vezes tenta controlar as coisas, não consegue descansar. E a gente precisa entender que aquele que encontrou Jesus, ele não precisa controlar tudo, ele só precisa continuar seguindo. E hoje, a palavra de hoje é para que você continue seguindo. Queria chamar o Ministério de Louvor, para a gente finalizar. Você pode se colocar de pé. Pedro ele ficou tentando controlar aquilo que Deus nunca tinha colocado em suas mãos. Mas quando ele aprendeu a cuidar apenas daquilo que Jesus havia confiado a ele, ele descobriu que Deus sempre esteve cuidando daquilo que ele não podia cuidar, que estava além das forças dele. Então hoje eu quero que você comece a trazer à sua memória aquilo
que você tem se importado e que não é aquilo que Deus ele quer que você se preocupe mais. Aquilo que você tem colocado no seu coração, que tem tomado uma proporção muito maior do que seguir Jesus. Aquilo que aconteceu lá atrás e que você tem pensado, poxa, eu não consigo por conta disso. Também fizeram isso comigo. Ou também, olha para a minha vida, sempre foi tão complicada. Eu quero que você nessa noite, você entenda que essa é a chance que Deus ele está te dando para você viver o presente que Ele tem para você. Deus ele está te dando essa chance. Não coloque isso como uma pedra no seu caminho. Não coloque. Se você ouviu tanta coisa nessa vida, e as palavras elas machucam, gente. Machucam. Muito mais do que um tapa. Bem mais. E talvez essa palavra ela te machucou. E ela tirou sua força. Ela passou a ser aquela palavra que te acompanha todos os dias da sua vida. Nessa hora, começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tem uma segunda chance. Ele te chamou. Ele só quer te restaurar. Ele só quer que você o siga. Mais nada além disso. Siga Ele. Caminhe com Ele. Esteja com Ele. E talvez você esteja aqui também. Que você diz, eu não tenho força. Eu não tenho mais aquilo que Deus espera para eu conseguir entregar. Eu não consigo mais. Ah, Jesus. Sabe, eu tinha tanto para entregar e agora eu não tenho mais. Nessa hora, eu quero dizer para você que é para Deus suficiente aquilo que Ele já te entregou. Ele já te entregou. Entrega esse pouco. Entrega esse pouco para Ele. E o muito Ele fará. Não é você, é Ele que fará. Porque Ele é Deus. Ah, Jesus, Ele é o Deus que pega um pouco e transforma em muito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa que Ele cresça na sua vida. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Peça mais do Senhor.
você não tiver o controle, menos de mim. é Ele que está controlando. É Ele que está cuidando. Você tem se importado? O que é aquilo que você tem tentado controlar? O que é aquilo que você tentou controlar e que você já perdeu o controle? Porque você sabe que você não tem o controle de nada. Talvez você esteja nessa noite não conseguindo descansar, não conseguindo dormir, porque você se sente exatamente assim como Pedro se sentia, preso. Você se sente desse jeito, aprisionado com as correntes. E talvez você sinta assim na sua vida uma sentença de morte. Existe uma sentença de morte. Mas nessa hora Deus ele está te chamando a você entregar o controle completamente para Ele, a você não depender mais das suas forças, a você não pensar mais que alguém pode fazer alguma coisa por você a não ser Ele. Talvez na sua cabeça nessa noite você esteja aí pensando: vai ser o remédio, vai ser o dinheiro, vai ser alguém que vai aparecer. E nessa noite o Senhor está falando para você: sou eu que vou estar lá, sou eu que vou estar no controle, sou eu que vou chegar quando ninguém puder chegar. Eu vou enviar o socorro, a cura vai chegar, o dinheiro, aquilo que você precisar, Ele está no controle. Ele está no controle, porque Ele cuida daqueles que descansam nele, aqueles que sabem descansar nele, aqueles que entenderam que o nosso descanso é no Senhor, e que não há nada que nós possamos fazer a não ser descansar nele. Então nessa noite, que você saia daqui entendendo isso. Se você chegou aqui com o teu coração acelerado, que você que chegou aqui sem saída, você que chegou aqui com questionamentos na sua vida, você que chegou aqui que não sabe nem como vai ser o dia de amanhã, nessa hora, volte o seu coração e todo o seu entendimento para aquele que pode controlar todas as coisas, para aquele que tem o controle, daquele que sabe cuidar como ninguém, daquele que é o refúgio, daquele que é aquele que está no dia da angústia, que sabe chegar na hora da angústia, que sabe caminhar com a gente na hora da angústia, aquele que tem um consolo sobrenatural, que não é como o consolo de homens, mas o consolo do Espírito Santo. Confie nele, saiba que Ele pode fazer, saiba que Ele é aquele que está com você. Nessa noite, o que te importa, o que lhe importa, nada nos importa
a não ser descansar totalmente nele. Que você receba essa palavra, que você saia daqui descansando, mesmo se estiver nesse cenário, como nós lemos aqui nessa noite, um cenário difícil, um cenário sem saída. É nesse lugar que Deus espera que nós descansemos, meus irmãos. É nesse lugar que Ele revela o poder dEle para nós. É nesse lugar, gente. Gente, é quando a gente não tem saída. É nos dias fáceis sim, mas nos dias difíceis mais ainda. Deus se revela para nós. Ele tem o controle da sua vida. Você não está sozinho. Você tem um Deus que controla todas as coisas. Confie nele. Caminhe com ele. Escuta a voz dele. Quando ele dizer para você, siga-me. Se ele disse para você hoje, nessa noite, siga-me, e você só vai ouvir a voz dele, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus.